Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa pauta aqui, ao nosso talk, né, de transformação criativa para negócios. Né? Me chamo Marcos, sou um homem branco, estatura média, tenho 44 anos, cabelo meio grisalho, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa azul com o símbolo da Borogoland, uma calça cinza e sapatos marrons. E estou muito honrado aqui pelo convite e a gentileza dos participantes aqui de estarem com a gente num tema tão importante e atual, né? Então vamos falar sobre a transformação criativa para negócios, né? E com perspectivas e visões diferentes do ecossistema brasileiro, né? Então temos aqui a Verônica, a gerente sênior de políticas públicas da Meta, o Luiz Musserino, cofundador do Instituto Jatobás, tem uma filha, Alessandra, de 27 anos, psicóloga, tem o filho André, André Luiz, 24 anos, também graduado em engenharia pelo Mackenzie, empresário desde 84, empreendedor social desde 93 e que acredita também no poder transformador de negócios de impacto, particularmente no Brasil, pautados pela economia criativa. E temos aqui também, Greg, o nosso Business Development Specialist da Compass Wall, artista plástico e membro do Conselho da Unesco Social Transcriativa. Sejam todos muito bem-vindos. Verônica, por favor, se apresente. Obrigada, Marcos. Bom, como o Marcos falou, eu sou a Verônica. As pessoas me conhecem como Verô, então fiquem à vontade aqui para me chamar assim. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, cabelos cacheados. Hoje eu estou vestindo uma camisa com um padrão jeans azul e uma calça bege ou creme com umas listras azuis. Como o Greg falou, como o Marcos falou, eu sou gerente de políticas públicas na Meta, como gerente de políticas públicas na Meta, mas eu sou bióloga de formação e especialista em sustentabilidade. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje vendo toda essa coisa voltada à sustentabilidade, que traz um pouco de alegria assim, para dentro do meu coração. Perfeito, bem-vindo. Greg, pela ordem aqui, depois eu vou, Luiz, pode ir, porque é mais fácil. Perfeito. Obrigado, Marcos, aí pela introdução. Então, eu sou o Greg, estou de calça preta, camisa preta, uma camisa colorida por cima da minha camisa preta, tenho cabelos escuros, sou uma pessoa de pele branca, homem, e uso óculos. Eu atuo atualmente na Compass Wall como desenvolvedor de negócios especialista em gaming, XR e metaverso, como artista plástico com obras voltadas à diversidade e inclusão e também como membro do board consultivo da Unesco Social. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, meu caro. Obrigado, bem-vindo mesmo. Obrigado. Luiz, por gentileza. Bom, meu nome é Luiz Alexandre Musserino, eu sou engenheiro, sou branco, estou vestido com calça jeans, camisa branca social, peguei a camisa mais limpa que eu tinha. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu cabelo está esbranquiçando, quase nevando, né? E queria agradecer muito o convite do Marcos e uma alegria estar com vocês também. Muito bom. Pessoal, muito agradecido. Começando o nosso talk aqui, eu queria uma resposta, vamos pela ordem aqui do posicionamento, né? Obviamente começando pelas mulheres também, mas a gente veio falar sobre, né, esse tema tão relevante que é a transformação criativa, né, para negócios. A gente passou por uma transformação industrial, né? Estamos passando pela transformação tecnológica, né, com inteligência artificial, com toda a parte de metaverso, de Web3, e nisso vai ter uma outra transformação que vai ser necessária, individual, né, e coletiva, que é a transformação criativa, né, como a gente usa a criatividade para resolver problemas. E isso no Brasil é uma coisa que a gente tem em abundância, né, somos um país naturalmente e socialmente criativo. Precisamos da criatividade para sobreviver. O brasileiro já nasce com isso dentro de um ambiente de incerteza, tão volátil como o Brasil, né? Tão incerto, tão louco e tão, né, culturalmente falando também, muito extremos, né? Temos de tudo um pouco, né? Somos uma miscigenação mundial com a parte mais linda, com florestas, com a natureza. Então a gente tem essa identificação e essa responsabilidade também,
né, de ser um mecanismo de mudança puxando para o lado social sustentável, né? E a transformação criativa, ela faz parte disso, dessa transformação necessária para a gente poder viver num mundo melhor, mais justo, mais até mais agradável, né? E não, obviamente, não só, enfim, de negócios e de mundo capitalista, enfim. Mas, Verônica, eu queria entender um pouquinho aqui, né, para você, na sua opinião pessoal mesmo, depois a gente fala um pouco, né, da meta, um pouco das ideias, mas para você, qual que é a importância da transformação criativa para os negócios? Bom, eu diria que a criatividade, ela está em todos os lugares e é isso, acho que em todos os momentos, em todas as etapas do desenvolvimento de um negócio. E hoje o que a gente vê é justamente essa criatividade se transformando em resultado de alguma maneira, né? E alcançando aí, ou atingindo negócios e fazendo com que coisas novas apareçam. E é essencial que a gente tenha isso, porque é justamente essa criatividade dentro de cada um dos negócios que nós temos, ou de diferentes tipos de negócio, que vão gerar, além de uma riqueza, eu diria, financeira, pensando em PIB, em crescimento de país, em crescimento de estados, nações, a gente vai ter um crescimento cultural, um crescimento mais diverso, uma ampliação de diversidade e uma inclusão de pessoas que hoje talvez estejam fora desse mundo ou dessa bolha, como a gente conversava anteriormente, e que podem entrar graças a essa criatividade. A criatividade está dentro de cada um de nós, né? E a gente saber como aproveitar, como utilizar e como transformar essa nossa criatividade em um retorno, em um resultado, em um negócio, com certeza vai gerar mais resultados para o país como um todo. E aqui no Brasil a gente fala, né? A criatividade é o nosso borogodó. Borogodó é isso, né? A criatividade para o lado do bem, né? E que a gente tem... Por favor, porque a gente vê muita criatividade do lado do mal também. Somos reconhecidos pelo jeitinho e é isso que a gente vem transformar, né? Junto com a transformação criativa. Greg, por favor. Na minha percepção, acho que a gente começa com um olhar no indivíduo, sempre, com base na liberdade criativa dessa pessoa, então explorando possibilidades, né? Se você não dá repertório como sociedade para aquelas pessoas conhecerem a possibilidade dela poder fazer algo diferente e isso conectar com outra coisa e a partir disso criar algo novo, se você não dá essa possibilidade como sociedade para ela se desenvolver, a estrutura já está errada, né? Então a gente tem uma visão que é voltar atrás, entender a sociedade e como a gente consegue melhorar ela para potencializar as possibilidades criativas para as pessoas. Eu falo isso um pouco com uma base de conhecimento pessoal, né, de ter vivido um processo depressivo, ter conhecido a arte-terapia, de ter respirado uma nova possibilidade que hoje me deu uma nova carreira. Isso vem muito de uma busca de fazer alguma coisa diferente e de me relacionar com pessoas que sempre tiveram uma visão diferente da minha. Não estar conectado só com pessoas que têm a mesma visão e isso me faz sair um pouco da bolha. Essa transformação criativa pessoal impacta hoje numa transformação criativa no negócio que eu estou, né? Então, tudo é um impacto. Basicamente, é por aí que eu sigo. Acho que a gente tem que olhar a base a planta baixa em que a gente está construído. Que é o ser humano, porque nunca vi um CNPJ andando, né? Exatamente. Nunca vi um CNPJ andando, são empresas feitas de pessoas, né? Exatamente. Então, acho que a gente segue por aí, por liberdade, por potencialização da soft skill, alguns fatores aí que a gente pode trazer. Perfeito, muito bom. Luiz? Bom, o ruim de falar depois da Verônica e do Greg, tem duas alternativas. Eu falo que eu concordo, passamos a outra pergunta. Não, fica bom. Eu vou repetir tudo. A gente às vezes tem mania de querer sofisticar as coisas que são simples. Eu acho dos livros mais interessantes que eu li chama Small is Beautiful, né? Então, tentar simplificar. E eu falei assim, vou começar falando sobre a definição. Quem me diz qual é a definição dessa economia criativa? Eu fui no Google, está lá dizendo modelo de negócio ou gestão
que desenvolve atividades, produtos e serviços a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual para fortalecer os indivíduos, para gerar renda e trabalho. Precisa falar mais alguma coisa? É isso, resumiu. Então, assim, Resumiu nossa fala. Renda, trabalho e alegria. Primeiro, o modelo que a gente vive no mundo é que nem a história do Churchill, quando perguntaram para ele se a democracia era a melhor forma de governo, ele falou, não deve ser a melhor, mas é a melhor que a gente tem aqui nesse momento. Então, o modelo, bom ou ruim, não vou discutir ideologia, ele é capitalista, neocapitalista. Então, a gente precisa gerar oportunidade de trabalho, de negócio. Muito bem. Gerar a riqueza, inclusive porque a geração de riqueza é necessária porque a gente começa pagando as contas, né? A gente não pode... Aqui é terceira dimensão, nós não estamos no mundo espiritual, nós estamos no mundo de causa e efeito, a gente precisa pagar as contas. Sim. Esse conhecimento, essa aptidão, todos nós temos alguma. E quando a gente fala de indivíduo, é a valorização do indivíduo, o centro, todas as empresas, organizações, todo mundo na sua missão, na sua visão, todo mundo fala os indivíduos da minha empresa, mas ninguém trabalha isso de verdade, né? É os indivíduos desde que estejam a serviço do CNPJ. E agora é o CPF a serviço do CNPJ, é ao contrário, inverter esse processo. Então, cada indivíduo tem alguma coisa para oferecer para o seu companheiro, para o seu parceiro. Então é cada um e para todos um só. Perfeito, muito, muito bom. Bom, a gente fez um tema aqui, né? E estamos agora pegando numa segunda rodada, vamos fazer uma coisa mais específica com a área de vocês, com o que vocês trabalham, com um pouco também do negócio onde vocês estão envolvidos, né? E vou começar pela Verônica, mais uma vez. Bom, Verônica, sabemos que as políticas públicas podem desempenhar um papel vital a criar um ambiente que favoreça a transformação criativa. Como a Meta está colaborando com os governos locais e nacionais, né, para moldar políticas públicas que fomentem a inovação social e a transformação criativa? Bom, políticas públicas, assim, quando a gente pensa em políticas públicas, acho que a gente está sempre pensando em como essa política ela vai ser implementada, criada, né, elaborada, implementada, e qual é o impacto que ela vai gerar na ponta ou para as pessoas quando elas no dia a dia ou na vivência delas. E aí, quando a gente pensa voltado para a economia criativa, o importante é que essas políticas públicas elas tragam incentivos, benefícios, e estímulos para a gente conseguir conectar esses diferentes negócios dentro de um ecossistema, pensando no ecossistema de todo o desenvolvimento que a gente tem da economia criativa. Do lado da Meta, a gente tem tentado trabalhar justamente com essas políticas, então, projetos de lei, propostas regulatórias que surgem dos governos ou programas específicos que os governos estaduais, municipais ou até mesmo o federal tenha, para que a gente sempre, de alguma forma, insira essa visão da economia criativa e para que você tenha, de fato, uma construção, né, dessa política pública voltada a essa economia. Porque eu acho que hoje a gente ainda tem muitos governos que não olham para isso, eles não entendem que isso é um negócio, Exato. Ou que isso vai trazer uma renda, Exato. ou que isso, né, vai gerar alguma coisa lá na ponta para a pessoa que mora naquele município. Então, o nosso olhar é sempre para tentar trazer isso para os governos. Então, mesmo que aquela política pública não nos impacte diretamente como empresa, porque em muitos casos Sim. ela não nos impacta diretamente, Sim. a gente está pensando como ecossistema e como a gente consegue trazer. E acho que, além disso, a gente tem programas específicos da própria empresa, em que, de alguma forma, a gente tenta casar com os estados ou os municípios, principalmente, porque é onde as pessoas estão, né? A gente sempre pensa no governo federal, mas as pessoas não estão no governo federal, Exato. as pessoas estão no município. Então, a gente tem, por exemplo, um programa como o MC Metaverso, que foi feito nas 5 regiões do Brasil nesse ano. A gente teve um impacto de mais de 5.000 pessoas, que era apresentar e mostrar para as pessoas conteúdos que estão dentro do metaverso e o que elas podem criar. Né? Dentro dos nossos aplicativos também acho que tem diferentes coisas que estão relacionadas à economia criativa, como a questão de creators ou criadores para o Instagram, vídeos que você pode postar no Facebook, enfim. Então a gente tem programas voltados para isso, com esse olhar da economia criativa, e
uma área que olha para as políticas públicas ou para a formulação de políticas públicas e tenta incluir este olhar também para, de alguma forma, influenciar nessa construção. Muito, e não, inclusive, só colocar que eu conheci, né, fui justamente com a Meta quando eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e com um projeto muito bacana de ensinar tecnologia gratuita, né? Então tem lá o Spark University, né? Tem o Isso, Estação Hacker. Estação Hacker. Então são programas de ensino à programação, à criatividade gratuitos, né? E por isso do apoio do governo para distribuir isso daí, né? Que pode mudar a vida de muita gente, né? Então permite a democratização, a inserção social, né? Através de tecnologias gratuitas. Então isso é muito legal. O trabalho que está sendo feito, né? Parabenizar, porque são iniciativas dessas que mudam a vida. E eu vi muitos depoimentos de muitas pessoas que entraram no mercado profissional por conta disso, de ter acessibilidade a conteúdos que vão ser demandados pelo mundo, né? Então, exato. Muito legal. E dentro desse ponto que você trouxe, Marcos, sobre os projetos e tal, a gente tem todo um processo, vamos dizer assim, para os processos de doação incentivados, né? Então, a gente sempre estimula as pessoas a apresentarem dentro da nossa plataforma, e quem tiver dúvida, enfim, a gente pode até apresentar. A gente tem um site específico, as pessoas submetem o projeto não é avaliado por uma equipe específica, ela é avaliada por um conselho, e ela, cumprindo os requisitos, ela entra dentro dos nossos projetos de doação incentivada, o que é, acho que, super positivo, porque a gente tem muitos projetos de economia criativa lá dentro e vale super a pena. Muito bom. Obrigado, Verônica. Greg, vamos lá. Puxando o lado, né, da empresa também, não só o CNPJ e também o lado do CPF, né, mas o Brasil, né, tem uma rica diversidade cultural, histórico de inovação em áreas como música, arte, design, tecnologia, e que podem impactar muito nas empresas, ampliando sua presença globalmente. Como é que a Compass Wall integra a transformação criativa em sua estratégia de desenvolvimento de negócio? Perfeito, Marcos. Cara, essa é uma pergunta muito interessante, né, para falar de uma empresa brasileira, né, que surgiu há 25 anos atrás no interior do Rio Grande do Sul. Em 2013 foi adquirida pelo Grupo Wall e hoje tem 6.000 colaboradores, então ela tem uma expansão muito grande no cenário de transformação digital brasileiro. E quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de transformação digital criativa, né? A estrutura da empresa, com o passar dos anos, ela foi mudando de várias formas e até chegar num ponto de equilíbrio que hoje a gente entende que a gente tem estúdios de inovação, né? Então somos compostos por 16 estúdios de inovação, como Gaming, XR e Metaverso, o estúdio de Modern Application, o estúdio de Blockchain, o estúdio de Payments. Então cada estúdio é proprietário de um capital intelectual ali, com especialistas e tudo mais. Dentro desses estúdios tem as pessoas que têm maior senioridade e elas são líderes de pessoas que estão entrando, né? Essas pessoas são chamadas de evangelistas e elas evangelizam com conhecimento toda a cadeia, né? Então, tanto o cliente quanto os seus pares e os seus colegas em graus menores, e isso tudo tem um impacto. Mas tudo isso só é feito por causa da educação, né? Então, dentro de toda essa estrutura que eu comentei aqui, tem educação envolvida. A gente tem um programa que é o Academy. O Academy hoje é um programa de bolsas que a gente já certificou mais de 40.000 estudantes com bolsas. Esses programas eles podem variar de 3, 6 e 12 meses, dependendo da tecnologia. Muito legal. E tudo isso para potencializar o capital, tanto brasileiro, criativo, quanto contratar pessoas, ou com essa visão, né, de que contratar na tecnologia hoje é muito concorrido. Então a gente vai lá e forma essas pessoas para elas entrarem já na Compass. Então essa evolução aí das 6.000 pessoas, grande parte delas entraram como trainee na empresa, formadas por nós e pelos aceleradores tecnológicos que a gente desenvolve através de áreas de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem lá. Então está muito associado aí a investimento e um olhar para a educação. A gente acredita muito nessa cultura, né, da base, do
fazer o básico. Então a gente está nessa linha por esse Perfeito. momento e estudando, né? Sempre buscando mais também. Não, e é muito legal porque o que o brasileiro precisa mesmo hoje é um pouco de oportunidade. É um dar mão, ajudar. As empresas têm esse olhar de ajudar e com educação, a transformação ela vem da educação, mas da possibilidade de criar, de desenvolver, de aprender, de transmitir esse conhecimento, né? E é muito legal porque são projetos gigantescos, né? Você estava falando Natura, você estava falando, né, de grandes projetos, de grandes empresas há muito tempo, sendo tocado com o exímio de uma empresa brasileira também, levando tecnologia para o mundo. Vocês atendem algum hoje clientes internacionais? Sim, com certeza, a gente atende. Inclusive o grupo Compass Wall, ele é feito por algumas empresas internacionais, como a Content Thread, a WebJump, a Muito legal. Edge, a Envilha, enfim, algumas empresas que são agora do grupo, entraram em 2013, em 2022, perdão. Perfeito. Mas em poucas palavras, eu acredito que a educação corporativa e a cultura, ela é o grande diferencial hoje para você potencializar o seu negócio, Perfeito. para você trazer liberdade. A gente está vivendo um pós-pandemia onde eu, como nômade digital há 2 anos, posso dizer que liberdade geográfica escalonou o meu nível de criatividade para trazer novas ideias, porque eu consigo me conectar com pessoas que eu nem imaginava na minha vida. Então essa liberdade geográfica ela é muito importante para expandir ainda mais o meu nível de visão de mundo, Fantástico. sabendo que não é só a minha bolha, né? Que existe Fantástico. muito mais. Então são alguns fatores aí que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui divagando, mas vamos parar pela educação, pela Boa. cultura. Obrigado, Greg. Luiz, na sua pergunta aqui, olhando, né, na sua experiência de instituto, sua experiência social, que eu acho que é maravilhosa e parabenizo aqui também. Obrigado. É um grande prazer conhecer e uma honra estar aqui do seu lado. A transformação criativa é essencial para a empresa e negócio porque permite a inovação e adaptação em um mercado em constante mudança. Como você enxerga o papel da transformação criativa no contexto da inovação social e do desenvolvimento humano? Bom, talvez o melhor exemplo que eu posso dar é um pouco da nossa experiência lá no Instituto Jatobás. E vou contar, Greg, você falou da história da pandemia. Quando a gente desenvolveu um programa, para vocês entenderem o contexto, de sustentabilidade dentro de um território. E esse território era o município. A gente olhava o município transversalmente, em saúde, educação, políticas públicas, cultura, etc. E quando a gente veio a pandemia, a região lá onde a gente começou a atuação é Pardinho, que é um pequeno município de 8 mil habitantes, do lado de Botucatu, e é o berço da música caipira, da música raiz, né? E a gente percebeu, né, claro, quando você faz a avaliação lá dos potenciais do território, você percebeu que aquilo lá fazia muito sentido naquele território. E aí nós começamos a pesquisar e nós vimos que essa manifestação cultural estava muito além do município, estava na região. E quando veio a pandemia, voltando à pandemia, a gente percebeu que tinha um monte de artista, basicamente não só de música caipira, mas artistas em geral, mas muito focados em cultura raiz, que estavam desempregados. E não tinha, acabaram os shows, acabaram as apresentações, acabaram os eventos. Sim. Aí a gente rapidamente migrou para o digital e transformou isso em programas pela internet. E é muito legal, e eu estou falando isso porque a gente também tem momento que a gente tem que elogiar o que a gente faz. Foi muito legal que falou assim, eu consegui sobreviver nesses 2 anos, eu não tinha nenhuma perspectiva de arrecadação de nada, se não fosse, aí veio a lei Aldir Blanc, né? Então a importância das políticas públicas, né? Porque a gente fala de política pública, a gente esquece. Não, o Estado é capitalista, então o Estado tem que estar longe. Mas quando o cara que vai explorar lá Nióbio, ele quer o apoio do Estado. Sim. Quando ele vai montar a siderúrgica, ele quer o apoio do Estado. Ele quer e por que não na economia Parceiro criativa? só nas horas boas, né? Exatamente. Então, e aí
fazendo menção aqui especificamente à Lei Aldir Blanc, trouxe uma transformação eu acho que a gente recebeu 200 e poucos mil reais, a gente transformou a vida de mais de 300 pessoas, porque tem um efeito multiplicador muito grande, né? E aí você percebe que aquilo que é lixo para um é matéria-prima para o outro, Perfeito. então aí junta com economia circular, então criatividade tem a ver com sustentabilidade e você valoriza o indivíduo. E aí tem uma coisa que para mim faz muito sentido. Não tem dúvida que o Brasil é um país totalmente defasado do ponto de vista da educação formal. Mas quando a gente vai para a criatividade, existe a possibilidade da gente contornar esse déficit. Somos uma potência. E potencializar em função daquilo que é nosso maior potencial, que é exatamente a criatividade, o borogodó brasileiro, né? Então a gente... Claro que é super importante, muito legal você conhecer um monte de gente e tal, mas tem um jeito brasileiro de fazer, tem um jeito de gestão brasileiro de fazer, né? O gringo vem lá e samba e fala, eu não consigo sambar desse jeito, a gente vai lá e acha, nós temos coisa para exportar para o mundo. Isso é tão importante quanto a floresta amazônica, isso é tão importante quanto as riquezas naturais, isso é tão importante quanto algumas empresas que nós somos de ponta. E com certeza a economia criativa nós somos de ponta, está super alinhado com sustentabilidade e é isso que nós temos que incentivar e acreditar. Com muito certeza. bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Luiz, volto para você agora, para a gente fechar e que você Finalmente, eu agradeço ao público. Mas volto para você que falou dessa questão da exportação, na questão de que a gente tem muita coisa para levar para fora. Como é que o Brasil pode levar o seu potencial para impactar o mundo? Bom, quando a gente tem produto bom, né, todo mundo quer. Né? Perfeito. Eu, na minha vida de empresário, apesar de ser engenheiro, etc., eu sempre me chamei de vendedor, né? E é fácil vender quando a coisa é boa, né? Vendedor para vender coisa boa, né? Eu falo a diferença do vendedor de tubaína e do vendedor de guaraná. Vendedor para mim mesmo é o vendedor de tubaína, o vendedor de guaraná não Tira pedido, né? Tira pedido, né? Então eu acho que a gente tem muita coisa para ser exportada, né? Nesse modelo, até falei nesse gestão à brasileira, né? Por exemplo, você falou da história do jeitinho brasileiro, né? A gente olha isso sempre do ponto de vista pejorativo. Não, o jeitinho brasileiro, num mundo que por um monte de motivos, combate à corrupção, etc., é cada vez mais engessado e é uma loucura, porque o mundo é cada vez mais engessado. Por outro lado, a gente exige muita criatividade, que é quase um contrassenso. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você faça desse jeito, né? Então, essa jeitinho brasileiro para o bem, ele é uma grande vantagem competitiva, né? E eu acho que isso... Tem muitas coisas que nós podemos exportar através da música, das artes em geral, etc, etc, né? Então, e eu queria fazer um pouco fora da tua pergunta, mas eu queria fazer uma reflexão, que a história começou lá a primeira vez que eu vi essa palavra lá com o Domênico De Masi, que recentemente faleceu, a história do ócio criativo, né? A criatividade, ela é uma necessidade ou por pressuposto ou por consequência. Num mundo onde o trabalho que a gente conhece está deixando de existir, né? Onde as máquinas vão fazer cada vez mais o papel taylorista dos processos, etc., a tendência é que a gente tenha ócio. E se a gente tem uma frase da minha época, eu vou denunciar aqui minha idade, que diz que cabeça vazia, oficina do capeta. Já viram isso ou não? Então, assim, a gente precisa usar a criatividade, seja para fins empresariais, dos negócios, mas para criar bem-estar, criar riqueza, criar alegria. A gente precisa sair do mundo da limitação, me foge a palavra aqui, do mundo da posse, da restrição, para o mundo da abundância. Sim. E a criatividade e a abundância, porque todos nós temos, né? Da escassez para a abundância. Né? Então eu quero reforçar de que isso é um momento, é um modo de libertação do ser humano de tantas amarras que nós temos para tudo. Então eu sou fã disso, acredito nisso e enquanto estiver aqui vou trabalhar por isso. Excelente. Contamos muito com você, Luiz. Greg, Obrigado.
que eu vou de cá para cá, tá? Como é que o Brasil pode levar o seu potencial criativo para impactar o mundo? É uma boa pergunta. Eu vejo alguns pequenos passos que a gente pode começar a dar nesse momento. E um dos pequenos passos é a gente se reconhecer como um país latino, né? A gente é o único país de língua portuguesa aqui na América do Sul, muito distante de consumir uma cultura argentina, uruguaia, apesar de consumir produtos, né, economicamente, consumimos muito desses países, mas a questão cultural é pouco consumida. Estive na Argentina por 3 meses nesse início de ano, onde eu conectei com pessoas que conheciam Djavan, Milton Nascimento, cantavam essas músicas desses artistas, né, Caetano Veloso, e eu só conhecia o Fito Paz, né, e 2 músicas do Fito Paz. Então, assim, né, eu me peguei com a calça na mão, assim, o quanto eu estava vago o meu conhecimento sobre isso. Então acho que o ponto e quando a gente fala de exportar, a gente tem muito essa questão de olhar para países que têm moeda forte, né? Então, Estados Unidos, Europa, e cara, a gente pode estar fazendo exportar, intercambiar, vamos tratar isso como um intercâmbio cultural com países latinos, para a gente formar um bloco muito forte e aí potencializar a América Latina como um todo. Fantástico. Porque tem muita coisa que a gente é muito parecido com esses países que estão ao nosso redor. O outro ponto que eu acho que é interessante também é a questão de educação, né? Acho que se a gente não começar a olhar para as nossas crianças agora e fazer elas entenderem que o novo modelo de trabalho é um trabalho remoto, que a gente está vivendo uma nova geração, que ela pertence a uma nova geração e que ela tem um espaço para criar, vai dar a possibilidade dela ver novos horizontes para intercambiar. E aí a gente sai do limite geográfico. Isso. Né? Exportar sai. E aí até porque está vindo o metaverso, está vindo tecnologias integradoras ela perde total a questão da geografia. Né? Eu tenho amigos que eu joguei alguns jogos na vida que nunca vi, nunca vou ver porque moram em vários lugares do mundo. Então, essa questão geográfica ela está mudando, a questão do trabalho está mudando. Eu acho, na minha percepção, que trabalhar a base novamente com educação, com fatores que você possibilite novas visões, aliados a eliminar essa síndrome do vira-lata e se unir ao latino, né, e potencializar isso, é um baita caminho para a gente fazer uma trilha de sucesso aliado à educação, aliado à tecnologia, aliado à arte, aliado a tudo isso. Cultura, né? arte, cultura, isso, é um ecossistema que ele é muito complexo de explicar, que a metodologia da Unesco Sost traz muito bem como poder fazer isso, né? O Alex fala muito sobre isso, então acredito que a gente tem muito potencial nessa nova geração, ensinando a nós aqui, né? A gente tem muito a aprender. O aprendizado tem que ser constante, né? Não tem como parar e tem que ser. E a criatividade que é essa, de se libertar um pouco para você poder aprender o novo, né? Desaprender, reaprender. Isso é fantástico. Desaprender para Desaprender para aprender. Exatamente. E Verônica, e você, na sua opinião, como é que o Brasil pode levar o potencial criativo? É a mesma pergunta? Como é que o Brasil pode levar o potencial criativo para o mundo? Eu vou concordar aqui e puxar um gancho do que o Greg falou, porque realmente é isso. Acho que a gente precisa, primeiro, se enxergar, inclusive, como um líder na América Latina, porque o Brasil não se enxerga como um país líder da América Latina e os outros países nos enxergam assim. Então, acho que o primeiro passo seria esse, a gente entender que sim, nós conseguimos liderar alguma coisa. Assumir essa responsabilidade também, né? Exato, de puxar mesmo, sabe? De puxar os outros países, enfim. E acho que a segunda coisa é a gente entender que criatividade é sim um negócio, porque eu acho que falta isso também. Muitas vezes a gente pensa em alguma coisa super legal que poderia se tornar um super negócio, mas a gente não enxerga isso como um potencial de gerar resultado, de trazer renda, de realmente gerar PIB para o nosso país, né? Então, se enxergar como sendo potências. Nós somos potências e a gente precisa aproveitar melhor isso. Isso
assim, né? Somos potências, foi o que o Luiz falou, né? A nossa Exato. criatividade, a gente está trabalhando com um item que vai ser o mais demandado das próximas gerações, né? Como é que a gente aproveita esse momento histórico, né, que está acontecendo agora, no presente, para projetar o nosso futuro como uma mudança que a gente quer, né? A gente tem essa possibilidade agora, tá na mão de Exatamente. pegar e fazer. E nós somos o país mais criativo do mundo. Mais então, criativo do com mundo. certeza. Fala, Fica à Greg. vontade, fica à vontade. Não, é PIB e FIB, né? Exato. Felicidade. meu. Felicidade. Meu, isso tem que ser divertido, meu. A soft skill do brasileiro, né? Acho que esse hard ele já tá batido, né? Que você precisa ter conhecimento, Não dá mais. né? Já desce da pirâmide norte-americana aqui, a gente copiar tudo e ao mesmo tempo a gente ensinando a ter resiliência como brasileiro, né? Se a gente pegar a resiliência do brasileiro, ela começa historicamente quando acabou a escravidão no Brasil, aonde você foi libertado e você não podia dormir na rua porque você ia ser preso por vagabundagem. Então já começou uma criatividade de você achar um lugar para dormir. Sim. E, cara, isso é a sobrevivência, né? Então, o brasileiro tem muito essa criatividade na sua raiz. Sim, dos povos indígenas, dos povos originários, exatamente. conhecimentos ancestrais. O futuro é ancestral, Sim, né? O futuro sim. é comunidade, né? Sim, Não, Voltamos você às ia falar, origens. Pera? Não, ia falar que a gente precisa justamente aproveitar muito mais da nossa cultura, porque a Sim. gente também tem, a gente se orgulha pouco da cultura que nós temos e Sim. ela é extremamente rica. sim, que a gente Exatamente. olha os exemplos, né, que estão ali, e não são exemplos legais quando Exato. você fala de políticas públicas, de governo, assim, você olha assim, né, muito individualista É. e o brasileiro que é o lado bom disso. Mas vai lá, Luiz, Exatamente. desculpa. Não, e aí, é que aquilo que você falou, dá para ficar falando até amanhã O aqui, dia né? todo aqui. Mas tem parece doido, mas parece coisa diferente, mas é a mesma coisa. Eu não sei se vocês conhecem constelações sistêmicas, vocês já viram como funciona essa história das constelações? O mandamento básico é reconhecer quem vem antes. Hierarquia. Então quem vem antes, você só está aqui porque alguém permitiu que você estivesse aqui, inclusive a partir da vida, né? E isso a gente tem que reconhecer, porque reconhecendo, quando você reconhece o passado, você tem direito a um futuro. Fantástico. Se você não faz isso, você não tem direito ao Fantástico. futuro. O Brasil precisa, eu até gostei, eu sou um marqueteiro frustrado, não vai chamar vira-lata, vai chamar vira-latina. Vira latina. Exato. Vira-latina. Vamos registrar essa marca, Greg. Boa. Eu acho que vai. Não, a marca movimento, né, Movimento. também. Pois Bom, é, a gente está no maior evento de inovação e Exato, marketing digital da América Latina. Né? Isso. Então, acho que é uma oportunidade também única de estar podendo falar sobre isso aqui, dessa capacidade de inovar, de criar, de diversidade de possibilidades. Né? A gente fala muito de diversidade, né? Uma palavra que está em alta dentro das empresas. Claro que muito liderada pelas áreas de marketing, e eu tenho minhas Sim. críticas em relação a isso. Sim. Mas- Foi um tema de uma pauta anterior Os aqui. RHs, que Quem nem não sabe viu, o que veja tá o outro fazendo, conteúdo. Exatamente, mas a gente tem grandes oportunidades aqui de potencializar o nosso capital intelectual criativo de uma maneira aonde ele é um negócio, assim como a Verônica falou, né? Ele é uma moeda. Perfeito, perfeito. Vamos fazer o Borogodó ter uma moeda aqui. Mas tem- O Borogodó é a moeda do futuro. É a moeda do futuro, tá ali, BR. E a gente está tokenizando Quando é essa que moeda. antes de abrir- eu quero comprar antes de abrir capital. Ganha dinheiro antes. Essa é a parte importante, porque não vai ter especulação no Borogodó. A gente está criando de uma forma, né? E eu faço parte desse time de Web3, da Borogoland aqui, né? Também da Transcriativa, que é justamente a gente criar uma moeda que não seja de especulação, Sem dúvida. seja uma moeda social mesmo, que seja um instrumento de troca, um instrumento de compartilhamento, um instrumento de democratização social, que vem da abundância, né? Não dá a gente falar de melhoria de mundo, de transcriativo de dúvida. negócio, se a gente não tiver o básico, né? Se a gente não tiver né? O Alex na Acesso, palestra, né? mas assim, né? Da alimentação mesmo, pirâmide de Maslow, na alimentação, de ter, e a gente tem num país que passa fome, Sim. né? Num país que é desigual ao absurdo. Então, como é que a gente muda essa desigualdade através da abundância, que é o que o Luiz falou, muito bom, né? E aqui a gente tem abundante a criatividade e a gente tem um mundo para explorar isso daí. Então, a gente tem um mundo para compartilhar aquilo que durante muito tempo foi muito difícil, mas agora, né, no momento da democratização, no momento da conectividade global,
eu acho que é uma frente da gente se posicionar e não só se posicionar no idealismo, mas na ação. Né? Então, através de políticas públicas, através de grandes empresas, através de institutos sociais, né? Através de movimentos. Então, é a chance da gente unir como Brasil para ajudar a transformar o mundo, né? Com Então, certeza. E assim, né? Diálogo, empatia, mediação, convergência no mundo que está cada vez mais dividido. Sim. Né? Esse é o único jeito da gente construir o bem comum. Porque senão não é bem comum, é o meu bem individual. E a gente só se reconhece como ser humano interagindo com os outros, né? Então isso é absolutamente... E aí eu acho que isso é uma grande ferramenta para a construção dessa convergência. Sensacional. Com certeza, é a premissa do grande projeto, né? É isso aí. Sensacional. Muito bom. Gente, agradecer. Vocês querem deixar mais alguma palavra, algum encerramento? Só agradecer mesmo pela conversa, que acho que foi ótima, e sejam criativos. Exatamente, queria agradecer o espaço, ao RD Summit, né, por estar proporcionando esse espaço para a Unesco Social Transcriativa, um projeto que eu entrei nos primórdios ali, né, no primeiro time do board, e estou vendo a evolução, as pessoas cada vez mais unidas, pessoas com capacidades incríveis, né? Extraordinários. Com virtudes e valores muito alinhados. Então, eu acho que esse espaço aqui ele é um espaço de muita potência, né? Muita potência. E agradecer por isso, por esse momento, a vocês também aí por estarem participando, né? Obrigado, Greg. Obrigado. Eu queria aproveitar o momento, eu estou vendendo um Opala 76, 40 mil quilômetros, cinza, telefone 272. Muito bom, muito bom. Obrigado, Marcos, obrigado, Greg, obrigado, Verônica, valeu. Luiz. Muito bom. Gente, obrigado, valeu.